Falando em futebol carioca, vamos diretamente para o Maracanã. Lá está o Flávio Amêndola para trazer as informações de Flamengo e Universidade Católica. Flávio, para você aquele bom dia bem legal. E hoje o Flamengo pode se classificar para a próxima fase da Libertadores. Gabriel Neves tem uns ciúmes desse bigode dele aí, irmão. Tudo bem, Renata? Bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O bigode a gente tá tentando cultivar aqui pra ficar bom, viu? Mas como você falou, hoje, 9h30 da noite aqui no Maracanã, a bola rola pra Flamengo e Universidade Católica. Um empate, de fato, coloca o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Só que o torcedor que vai estar aqui no Maracanã, ele não vai querer ver um empate não, viu? Até porque a situação do Paulo Souza é cada vez pior em relação aos torcedores. Muita pressão pra cima do Paulo Souza. Ainda se fala muito em Jorge Jesus. Inclusive ontem, em uma rede social, os torcedores do Flamengo pediram mais uma vez a volta do Jorge Jesus. Mas esse retorno ainda é muito contraditório e não deve acontecer, pelo menos com essa gestão atual que comanda o futebol do Flamengo. Mas sobre o jogo de logo mais aqui no Maracanã, o Paulo Souza ele também vai precisar fazer algumas mudanças na equipe titular. Isso porque, mais uma vez, ele não terá alguns jogadores que estão lesionados. O último deles foi o Davi Luiz, ele sequer foi relacionado para esse confronto. No jogo contra o Ceará, ele saiu no segundo tempo e foi detectada uma lesão na coxa dele, então por esse motivo o Davi Luiz não atua. E aí fica uma dúvida, ou vai o Rodrigo Caio, que treinou entre os titulares, ou então vai o Léo Pereira. Uma outra dúvida do Paulo Souza está no meio campo, ele pode começar com o Andréas Pereira, poupando o João Gomes, mas tudo isso a gente vai saber momentos antes do jogo. E é claro, a gente preparou um material especial para esse Flamengo e Universidade Católica, que pode garantir o Flamengo nas oitavas de final. O Flamengo entra em campo hoje para garantir a sua vaga nas oitavas de final da Libertadores da América. O jogo contra a Universidade do Chile marca o início de uma sequência de 5 jogos seguidos no Maracanã. Partidas que podem definir o futuro de Paulo Souza à frente do rubro-negro. A pressão sobre o técnico português é muito grande. Apesar de não estar agradando tanto a torcida do Flamengo, um empate hoje aqui no Maracanã basta para o time do técnico Paulo Souza avançar às oitavas de final da Libertadores. Mas é claro, todo torcedor rubro-negro deseja que esta terça-feira se encerre com uma vitória convincente. O torcedor já passou por vários momentos e, como eu já o disse aqui numa coletiva, é um torcedor que tem muito amor por este clube e com certeza vai apoiar nesta dificuldade de resultado, porque ele vai aparecer. Para a partida de logo mais, o treinador não terá o zagueiro Davi Luiz. Por outro lado, o também zagueiro Rodrigo Caio, que sentiu uma lesão no tornozelo, treinou normalmente e pode ser relacionado para a partida de logo mais. Apesar de tudo isso, o provável Flamengo tem Hugo no gol, Mateuzinho, Pablo, Léo Pereira ou Rodrigo Caio e Ayrton Lucas. João Gomes ou Andréas Pereira, William Arão, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Apoio das arquibancadas não vai faltar. Mas para muitos torcedores, só a classificação na Libertadores não é suficiente para trazer de volta a paz no Ninho do Urubu. O Flamengo não vence no Brasileirão há 4 jogos. Está perto da zona do rebaixamento, na 16ª posição do Campeonato Brasileiro. Após o empate com o Ceará na última rodada, a permanência de Paulo Souza passou a ser questionada também pela diretoria. Nós merecemos, temos vindo a trabalhar para isso, os jogadores têm vindo a trabalhar para isso e infelizmente os momentos não têm sido benéficos, mas nós vamos continuar a focar-nos naquilo que nós acreditamos e com certeza isso vai virar. E a torcida não perdeu tempo e organizou uma manifestação em uma rede social a favor da volta de Jorge Jesus. Embora tenha dito que não treinará uma equipe brasileira depois de fazer declarações polêmicas sobre o atual técnico do Flamengo, o míster ainda guarda uma posição do clube para saber se há possibilidade de um retorno. Enquanto isso, tem gente que parece estar disposta a aparecer pelo ninho. O chileno Arturo Vidal, em fim de contrato com a Internazionale da Itália, mandou uma indireta. Postou um vídeo em suas redes sociais em que sua esposa aparece com a camisa do Flamengo ao som de funk. Funk com as amigas, essa novinha é terrorista, é especialista. Olha o que ela faz no baile funk com as... Quer comentar alguma coisa? Não, esposa é esposa. Esposa
Expôs. Então vou comentar sobre o futebol, que eu Bora. tenho certeza que você está muito afim de falar de Flamengo e Universidade Católica. Um jogo vital, essencial para o técnico Paulo Souza, que está na berlinda, muito criticado pelo torcedor. Antes as críticas eram direcionadas mais para a diretoria. Agora o técnico também tem sido cobrado. 16º lugar no Brasileirão. É muito ruim para o Flamengo uma posição como essa. E hoje pode se classificar na Libertadores. Na Libertadores o Flamengo vai bem. O Flamengo é líder, acho, do grupo, 10 pontos. É que o São 10 futebol pontos. que se espera, né, Denilson? Se espera um futebol vistoso, Isso. daquele Flamengo antigo, isso ainda não apareceu. Isto, e o torcedor também não quer saber das ausências, né? Por exemplo, o sistema defensivo, praticamente todos os jogadores machucados, Davi Luiz está fora, o Fabrício teve que passar por cirurgia, Felipe Luiz está fora, o Diego Alves também não está jogando, o goleiro, o Santos também está fora. Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, bem lembrado, ou seja, ele tem ali praticamente todo o sistema defensivo fora. E o torcedor, você acha que está preocupado com isso? Não, o torcedor está preocupado em ver um time jogando bem, ganhando jogos, encantando, obviamente, o torcedor. Só que é aquele negócio que a gente já falou muito aqui sobre essa convicção interna. Quem tem que ter a convicção é a diretoria do trabalho do Paulo, é a conexão do Paulo com os jogadores, está dando certo, não está dando certo. O fato é que, depois da declaração do Jorge Jesus, até sendo repetitivo com esse assunto, a questão da falta de ética e tudo mais, incomodou também a diretoria do Flamengo, por isso que eu acho que não tem tanto essa manifestação interna com a volta do Jorge Jesus, isso está muito mais pelo torcedor, criou hashtag, criando uma movimentação nas redes sociais para a volta dele. Agora, se você não conseguir vencer em Campeonato Brasileiro, não se melhorar a classificação no Brasileiro e de repente perder um jogo em Libertadores, aí a situação pode ficar insustentável.